Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Nós acabamos de ser avisados que os nossos irmãos lá em Tupaciguara estão sem energia elétrica. Parece que voltou, vamos ver. Ainda não. Juarez, Valtim, vocês nos ouvem? Estou ouvindo agora. Agora que está voltando. Mas a energia está sem energia ainda, foi um apagão geral. Aqui em Uberlândia, eu estou em Uberlândia hoje. Aqui está normal, nós já estamos no ar, Juarez. O Nélio acaba de me passar uma mensagem que... Pois é, quer que eu faça a prece já? Quer que... Juarez, vamos aguardar. Escuras aqui. Vamos aguardar um pouquinho para ver se pelo menos o Valtinho consegue conexão, né? Tá. O Wi-Fi caiu em casa aqui também, a rede está tudo escuro aqui. Oi. Sem energia não tem jeito. Vamos aguardar um pouquinho, né? Tá. Sim, sim. Não, tranquilo. Minha parte fica tranquila. Irmão, também acabou a energia. Nós estamos sem energia. Juarez, eu vou ligar para o Nélio aqui, vou ver o que ele faz. Parece que a coisa está um pouco mais extensa. O Valtinho me passou a mensagem que lá em Monte Alegre acabou a energia. Você conseguiu falar com o Nélio? Você conseguiu falar com o Nélio? Vou ligar para ele agora, Juarez. Esse aqui é o celular. Aí, Monte Alegre acabou também a energia? Você deu uma olhada? Ó, voltou. Aqui voltou a energia agora. Acho que tem que desligar e ligar. Não, acho que
Queridas irmãs e irmãos, já nós estamos retornando. Parece que a energia está se restabelecendo. Acabei de falar com o Nélio, ele pediu para a gente aguardar um pouquinho, que já vamos restabelecer a nossa transmissão. Um pouquinho só de paciência, viu, gente? Aqui via internet, que ela saiu do ar também. Tentando ver se eu conecto de novo. Falhando, não. Um pouco de paciência. Oi, Juarezzinho. Estamos voltando, meu amigo? Já está na televisão, né? Oi, doutor. Oi, Juarez. Agora já conseguiu entrar na roda. Sim. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Nós estamos com problema com a transmissão, né? Nós já estamos ao vivo aqui. Sim. E aí nós estamos só aguardando o nosso palestrante, o Dr. Walter, que vai chegar para nós aqui. Nós tivemos um problema técnico quase que geral na nossa... Lá em Monte Alegre, você caiu também? Caiu também. E a gente não podia deixar de usar o sinal na transmissão, porque senão perdia o agendamento. Então, por isso que ela se iniciou e nós estamos aguardando. Aí, vamos aguardar só o Dr. Walter aqui um minutinho, para poder... Então, nós vamos só aguardar. Nós estamos aqui iniciando a nossa 39ª Semana Espírita João Custódio Machado. Hoje nós temos o prazer de receber como convidado, né, da AME de Tupaciguara, o Dr. Walter Mendes, aqui da cidade de Monte Alegre. Ele vai nos falar sobre as reuniões mediúnicas, e o tema central da nossa semana são 160 anos de O Livro dos Médiuns. Nosso irmão Juarez aí com a Aline estão aguardando conosco, né? A chegada do Dr. Walter. Então, nós pedimos um pouquinho de paciência para a gente poder iniciar logo, né, a nossa transmissão. Nós, aproveitando, então, que a gente está ao vivo, nós já tivemos algumas palestras e hoje é dia da nossa visita, seria, né, visita presencial na sede da nossa AME de Tupaciguara, mas como nós estamos aí em momento de pandemia ainda, a nossa palestra, então, continua virtualmente. E, então, a gente recebe o Dr. Walter para isso. Ele já estava com tudo no ponto, mas, em função da situação, ele está retomando aqui a notícia que ele nos dá, que ele está ligando os computadores lá com a internet. E, se Deus quiser, logo, logo a gente volta. Nós vamos aguardar só um minutinho.
aguardar ele aqui. Daqui a pouquinho, vou pedir perguntar para ele aqui, para a gente retornar.
Juninho falou que acabou na reunião. Oi, doutor Walter. Deu aqui, né? Eu mudei, vim até para a sala para cá, porque... Espera só para mim. Porque lá no meu computador, nada. Tem que ser tudo com você aí. Não, fique tranquilo, então. Nós só vamos explicar, assim, aos nossos companheiros que estão assistindo, né? Nós tivemos um problema de energia, tanto aqui em Tupaciguara, quanto lá em Monte Alegre, né? E, apesar de voltar a energia, lá em Monte Alegre, o sinal da internet também não está favorecendo a transmissão com o Dr. Walter, mas ele vai fazer de uma outra forma aqui, né, Dr. Walter? Vamos, Deus quiser. Pode ficar sem fazer. Não, importante isso. E se de tudo cair o sinal, a gente reagenda, repensa uma forma, né? Perfeito. Irmão Juarez, o senhor quer fazer uma prece de início, então, para a gente? O senhor está sem o microfone ligado, Juarez? O senhor precisa ligar ele aí na sua tela. Ah, sim. Está ouvindo agora? Sim, perfeitamente, irmão. Bem, então nós convidamos os irmãos, apesar do atraso, imprevisto, nós vamos pedir a todos os irmãos, vamos fechar nossos olhos materiais e vamos abrir os olhos de nossas almas, dos sentimentos, e buscar nas regiões mais elevadas os mundos habitados pela prece. E vamos rogar a Jesus, o nosso divino pastor, que envolva todo e que um orvalho bendito, fluídico, muito leve e muito sutil, com flores do mundo maior, caiam mansamente por todos os lares conectados nesta noite, a transmissão que ora será apresentada. Amado Jesus, desde já, Senhor, agradecemos de coração o auxílio bendito a todos nós conectados, não só irmãos encarnados, como também desencarnados. Muito obrigado, Senhor Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz. Obrigado, meu irmão Juarez. Doutor Walter, então, o senhor fique à vontade. Vou só colocar aqui, né? Para não correr risco de cair de novo. Claro. O Dr. Walter vai nos falar para nós sobre o tema reuniões mediúnicas, né? Um dos temas da nossa semana. Dr. Walter, eu vou fazer a projeção aqui para o senhor, então. Qualquer coisa, o senhor vai me falando aqui, nós vamos trocando a tela, tá? Fique à vontade, doutor. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Caros irmãos em doutrina espírita, outros companheiros que estejam sintonizados com essa live. Primeiro, como o Nélio disse, nós queremos pedir desculpas, né, que não foi por nós, mas caiu energia, parece quase na região toda, nós ficamos aqui sem internet, razão pela qual nós estamos retardando no início, né? Um grande abraço, né, aos companheiros de Tupaciguara, onde eu residi por 2 vezes e tenho vários amigos de doutrina espírita e fora da doutrina espírita. Bom, o tema proposto hoje é reuniões mediúnicas. Esse primeiro slide é simplesmente para mostrar, né, como disse aí, reunião mediúnica é uma porta entre os 2 planos, entre o físico e o espiritual. Pode ir, né? Esse aí também é um trabalho, né, só para mostrar, projetando aí uma reunião mediúnica, né, em que os companheiros estavam sentados lá, cortando um pouquinho, é isso, né? Aí estão aí na fase preparatória da reunião, que cada um está com um livro, sendo lido aí automaticamente os livros adequados àquele dia. O outro slide, pode ir, né? Esse slide também é mostrando simplesmente uma reunião de psicografia, né? Isso aí provavelmente é o Chico, né? Que eles puseram aí um médico psicólogo e com os assistentes e os espíritos, né? Aí na fila para comunicarem.
Pode, né? Bom, agora nós vamos entrar para verificar o Kardec e as reuniões mediúnicas. Eu procurei o quê, meus irmãos? Eu procurei fazer uma pesquisa antes do Livro dos Médiuns. Nós vamos ver o livro aí agora, que é um livro que antecedeu o Livro dos Médiuns. É esse livro aí. Antecedendo o Livro dos Médiuns, Allan Kardec publicou em 1858 esta obra que vocês estão vendo aí, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espirituais. Isso que é espírita mesmo, né? Isso por quê? Porque Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos em 1857, e como ele trabalhou o Livro dos Espíritos de 1855 a 1857, e ele já havia participado, consequentemente, de várias reuniões mediúnicas, ele viu as dificuldades para o leigo, aquela pessoa que não tivesse conhecimento, trabalhar com a parte prática da doutrina espírita. Aí ele lançou esse livro, vamos fazer alguns respingos dele, né? Pode ir nele. Muito bem, aí vai o objetivo da obra, né? Como um compêndio de instruções práticas, este livro, primeiro, não se dirige exclusivamente aos médiuns. 2, mas a todos os que estão em condições de ver, observar os fenômenos espíritas. Então, quando ele escreve esse livro, ele não tinha por objetivo exclusivamente os médiuns, ou aqueles que realmente quisessem desenvolver as suas mediunidades, mas também a todas as pessoas que, consequentemente, lidassem com a questão da mediunidade. Quer dizer, os pesquisadores, digamos assim, da época de Kardec, né? Pode ir, né? Pode passar, né? Isso. Aí ele está dizendo aqui para nós, está entendido que admitimos o caráter de seriedade dessas reuniões mediúnicas, né? E de seus objetivos. Veja bem, Kardec já, nesse livro que antecedeu aí 3 anos, né, do livro dos médiuns, ele já demonstra para nós que quando formos trabalhar com mediunidade, com a parte prática da doutrina, nós temos que enxergar nisso uma seriedade das reuniões e também ver quais são os objetivos dessas reuniões. Pode ir, né? Aqui ele segue dizendo, né, por tudo quanto temos dito, concebe-se que o silêncio e o recolhimento são condições de primordial importância nas reuniões mediúnicas. Eu não falo das reuniões, eu pus mediúnica, e lá está dizendo a mediúnica, né? Então, aí vem outros requisitos da reunião, silêncio e recolhimento. Quer dizer, silêncio não é só o silêncio de boca fechada, né? É o silêncio interior, porque às vezes nós estamos calados, mas o nosso interior está um vulcão, não é? Então, é aquele silêncio interior, realmente, que nós buscamos através do recolhimento, para entrar em contato com os nossos irmãos do mundo espiritual. Pode ir? Entretanto, o que também releva em importância é a regularidade com que se deve ser realizadas. Então, aqui o Kardec, nesse tópico, ele chama a atenção que as reuniões mediúnicas devem ter sua regularidade. Regularidade como? Quer dizer, ter os dias definidos para realizá-las e o horário. E ele vai esclarecer, para frente, vai esclarecer a respeito disso. Pode ir, né? Olha, se a escolha do local é indiferente, é conveniente mantê-lo e não fazer mudanças sem necessidade. Então, veja bem, lá ele diz da regularidade, quer dizer, a reunião tem que ter seus dias e horário para que os espíritos que vêm nos assistir, que têm seus trabalhos, suas incumbências, eles já têm aquilo definido. E também quanto ao local, eu falo assim, olha, qualquer local é importante realizar a sessão mediúnica. Qualquer local, na época do Kardec, não tinha os centros espíritas, né? Hoje que nós temos o centro espírita, nós vamos ver agora mesmo aí, onde nós devemos fazer as reuniões. Mas o importante, definido o local, é que não fique mudando ele todo dia, vamos dizer, cada semana no lugar. Quer dizer, definir o local, é aquele local, pronto, e acabou. Pode ir, né? Olha, aí aqui, quanto ao local, busquei a desobsessão. Quando ele diz para nós, à medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico,
percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para efetivarem com segurança. Então, aqui o André Luiz está dizendo para nós aí no livro que pede-se para nós que essas reuniões espíritas seja no templo espírita. Eu não disse centro espírita, templo espírita, né? Porque muitas das vezes nós temos um trabalho mediúnico, por exemplo, num sanatório, ou numa casa de recuperação de saúde mental, né? Nós temos esse trabalho também no lar de idosos, no lar de criança espírita, quer dizer, é um templo espírita. Se é templo espírita, podemos realizá-lo, e isso deve ser nesse local. Oi, não. Pode passar, né? Isso. Aí nós buscamos aqui, ó, mostrando o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Essa edição é a primeira edição, por isso que os irmãos nem vão encontrar isso aí nas livrarias. A primeira edição, o meu livro é a primeira edição. Esta é a Casa Espírita Cristã, onde encontramos nosso ponto básico de experiência e observações. Entramos, quer dizer, eles entraram no salão principal, né? Atravessando o largo recinto, em que estacionavam numerosas entidades, menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Pode seguir, né? Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos jaz situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Estamos escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Então, aqui o André Luiz mostra para nós, vamos ver também o Filomeno falando a mesma coisa, é que dentro do templo espírita, se tivermos condições, deve de ter uma sala específica para os trabalhos mediúnicos. Agora, claro, veja bem, por isso que eu estou dizendo que se tivermos condições, porque às vezes o templo espírita é tão simples que usa o salão para tudo, né? Aí não tem como. Mas se tivermos condições, o templo espírita tiver espaço, que nós designemos uma sala para realizar os trabalhos. Vamos ver o que o Filomeno fala, que é no mesmo sentido. Olha, ao terceiro encontro para assistência especializada, antes de os participantes adentrarem no recinto da desobsessão, Rosângela, reticência, né? Todo o grupo penetrou a sala reservada ao Ministério Mediúnico com gravidade e em silêncio. E aqui o interesse para nós está mostrando aí o quê? Que também o Filomeno destacando no livro Grilhões Partidos, essa sala específica para reunião mediúnica. Pode passar, né? Aqui também ele vai falar a mesma coisa, eu peguei em vários toques aí, está aí o capítulo e as folhas, né? A sala onde, a partir de agora, iriam realizar-se as atividades socorristas de desobsessão. Isso porque, nesse livro, ele mostra para nós, é uma casa de saúde mental, em que foi estabelecido, né, pela diretoria, pelo diretor da casa, com os demais integrantes, mediante orientação do mundo espiritual, que inclui a coordenação foi do doutor Inácio Ferreira, estabeleceu-se que a partir dali iam realizar trabalho mediúnico. Então, designou-se essa sala, que era onde antes dava-se passe, passou o passe para outra sala. Dirigimos à sala dedicada especificamente a esse mistério. Depois, às 8 horas do dia aprazado, estávamos reunidos na sala dedicada aos mistérios espirituais socorristas. E, finalmente, os companheiros do plano físico silenciosamente deixaram a sala. Depois, rumaram para os seus lares. Então, veja bem, o Filomeno está na mesma linha de pensamento do André Luiz. Se tiver possibilidade de ter uma sala específica para a desobsessão, que nós utilizemos essa sala. Se não, vamos fazer quando for possível. Não é? Aqui, convidou-nos, o livro, e outro livro, aí, Amanhecer de uma Nova Era, né? Convidou-nos a adentrarmos pelo salão de conferências.
Dirigimos a um recinto localizado ao lado da sala reservada ao concurso mediúnico, que se encontrava adrede equipada, aguardando-nos. Seguindo a sala mediúnica, verificamos que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento. Aqui nesse livro, ele está mostrando para nós, quando ele fala que procurou uma sala próxima à sala de trabalhos mediúnicos, era uma sala de atendimento fraterno. E havia o salão, onde eram ministrados os estudos evangélicos, tinha a sala de atendimento fraterno, e ao lado dela, essa sala mediúnica, destinada aos trabalhos mediúnicos. É a mesma linha de pensamento, eu procurei citar esses livros para reforçar aquilo que é o pensamento coerente, né, com relação ao trabalho mediúnico. Pois não, pode ir. Bom, aí voltamos ao mesmo livro do Kardec. Olhem por que os espíritos falam dessa sala específica. Olha o que ele diz para nós aí. O fluido vital de cada espírito errante ou encarnado é, de certo modo, um foco que irradia em seu redor, pelo pensamento. Aí vamos ver o slide seguinte, que ele vai aclarar isso aí. Concebe-se, pois, que um local permanente deve haver um eflúvio desse fluido que forma, por assim dizer, uma atmosfera moral com a qual os espíritos se identificam. Então, veja bem, quando nós temos uma sala específica de reuniões mediúnicas, ali a psicosfera daquele ambiente vai ficar impregnado, né, tanto das emanações fluídicas dos médiuns, como também da espiritualidade. Ao lado de que esses espíritos levam para esse trabalho muita aparelhagem que são utilizadas durante a reunião, não é? Então, aí, por isso que ele lá atrás, ele diz que quando ele foi à sala de atendimento fraterno, a sala de reunião mediúnica estava adredemente preparada, já havia sido feita a higienização espiritual, e ali colocados os aparelhos seriam utilizados durante o trabalho mediúnico. Então, essa vantagem nós temos, se tivermos uma sala específica, para realizarmos a reunião. Se não tivermos, vão até para debaixo de uma árvore, mas vão fazer, né? Pois não, né? Aí aqui eu fiz um resumo do que o Kardec colocou até aí para nós. Olha, resumo. Caráter e objetivo sério das reuniões. Isso é um item importantíssimo. O outro, silêncio e recolhimento. Terceiro, a regularidade. E o quarto, local permanente. Então, nesse livro, ele orientando as pessoas em 1858, sobre as reuniões mediúnicas, ele coloca isso aí como ponto fundamental. Caráter e objetivos sérios, silêncio e recolhimento, a regularidade e o local permanente. Vamos seguir para frente? Agora, nós vamos pegar na Revista Espírita, né? Aí eu coloquei a Revista Espírita de 1860 e também o livro, né? Instruções Práticas. Está dizendo para nós o seguinte, Instrução Prática sobre as Menções Espíritas, é o título que ele deu. Aí ele vem e diz, esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Será substituída pelo novo trabalho, ora no prelo, que será muito mais completo e obedecerá a um outro plano. Allan Kardec, você está nessa Revista Espírita, na página que eu citei aí. Então, veja bem, aí ele está esclarecendo para nós que não haveria reimpressão dessa brochura, né, dessas instruções práticas, porque ele já estava trabalhando em O Livro dos Médiuns, e que muito em breve seria publicado. Ele falou isso em 1860, e o Livro dos Médiuns veio a lume em 1861, né, que demorou mais um tempo, depois vai ser sobre isso. Esse livro foi reeditado posteriormente, que o Kardec editou, foi reeditado posteriormente e reeditado também no Brasil por Carbachuti. Pode seguir, Daniel. Bom, aqui na Revista Espírita de 1861, o Kardec vai falar sobre o Livro dos Médiuns, nas páginas 6/8. Pode ir, né? Há muito tempo anunciada, mas com a publicação retardada por força de sua própria importância, esta obra, que é o Livro dos Médiuns, aparecerá de 5 a 10 de janeiro, pelo senhor de direita. Ele fala também que poderia procurar
na sede da Revista Espírita, que ela estaria à venda lá. Pode ir. Aí ele vai dizer para nós que ela, a obra, né, o Livro dos Médiuns, constitui, primeiro, é o complemento do Livro dos Espíritos, e encerra a parte experimental do Espiritismo. Esses nomes são meus, viu, meus irmãos? Eu numerei para ficar fácil o entendimento. Assim como este último contém a parte filosófica. Então, ele está esclarecendo que o quê? Que o Livro dos Médiuns seria o complemento do Livro dos Espíritos e encerra com ele a parte experimental do Espiritismo. Ele é, na verdade, o Livro dos Médiuns é um complemento do Livro dos Espíritos. Se nós estudarmos mais pormenorizados, o Livro dos Médiuns desenvolve o segundo livro do Livro dos Espíritos, né, que é o mundo espiritual, a relação nossa com o mundo espiritual. Essa é a função do Livro dos Médiuns, além de outras formas, essa é a principal. Pode ir, né? Aqui ele volta a esse trabalho, que é o Livro dos Médiuns, né, fruto de longa experiência e de estudos laboriosos, procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. Veja bem, então Kardec deixa claro aqui que essa obra não é uma obra qualquer, é fruto de longa experiência, porque aqui está a ciência espírita, que é a relação entre o mundo físico e o mundo extrafísico, ou mundo espiritual, de estudos laboriosos dele, Kardec, não é? Sobretudo dele, mas também com vários companheiros, e que ele procurou esclarecer aqui todas as questões. Aqui ele esclarece todas as questões, assim, que eram questões da época, né? Porque depois a doutrina espírita é evolutiva. Então, surgiram novas questões que vieram as obras complementares esclarecer. Pode seguir. Ele diz ainda, olha, de acordo com os espíritos, esta obra contém, primeiro, a explicação teórica dos diversos fenômenos e das condições em que os mesmos se podem reproduzir, mas a seção concernente ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade foi, de nossa parte, objeto de particular atenção. Quando eu ratear aqui, vocês não derramam a mão, porque no celular a letra é muito pequena e eu estou dificultando a minha leitura. Mas então, veja bem, aqui o Kardec está dizendo para nós que a obra é a explicação teórica dos diversos fenômenos, que nós vamos encontrar no próprio Livro dos Médiuns, das condições que esses fenômenos podem produzir, e que ele, Kardec, ao elaborar a obra ao Livro dos Médiuns, teve particular atenção para o desenvolvimento e o exercício da mediunidade. E nós encontramos no Livro dos Médiuns várias matérias nesse sentido, não é? Pode passar. Olha, os inconvenientes quase sempre se originam da leviandade com que é tratado um problema tão sério. Transformar as manifestações em brincadeira é faltar com o respeito que talvez um dia reclamemos para nós próprios e que jamais é violado impunemente. Então, ele vai estar dizendo para nós, primeiro, o inconveniente que acontece nessa condição é a origem de leviandade, de quem busca trabalhar com a parte prática da doutrina sem buscar uma coisa séria, né? E transforma essas manifestações em brincadeiras. E quando nós transformamos essas manifestações em brincadeiras, é faltar com respeito, né? Que no futuro nós mesmo podemos reclamá-lo, isto é, no futuro alguém poderá brincar conosco. Nós chegamos numa reunião mediúnica e ali naquela reunião mediúnica as pessoas brincarem conosco quando nós buscamos ali uma coisa mais séria, né? Pode seguir, né? Bom, eu vou fazer um parênteses aqui para dar uma boa notícia para os irmãos que estão ouvindo essa live. Live está começando a chover para nós. Vamos seguir. O primeiro momento de curiosidade causada por esses estranhos fenômenos já passou. Hoje, que se lhes já passou. Hoje, que se lhes conhece a fonte, primeiro, evitemos profaná-la, né, a doutrina, com brincadeiras indecorosas. E esforcemos
por nela aurir o ensinamento adequado a nos assegurar a felicidade futura. Então, ele dizendo assim, olha, essa questão de brincar com os espíritos já passou, isso foi nos primórdios da doutrina espírita. Nós temos que buscar agora essas reuniões práticas com seriedade, para coisa séria, né? Que nós vamos ver mais para frente. E ainda nós devemos esforçar, né? Para assegurarmos aí a nossa felicidade futura através desses encontros com os espíritos. Pode passar. Bom, aqui, vai seguindo ainda, tudo lá da Revista Espírita, né? Até hoje, os nossos esforços foram dedicados a direcionar o Espiritismo para esse caminho sério. Se essa nova obra, o Livro dos Médiuns, né? Tornando ainda melhor conhecido, puder contribuir para impedir que eu desvie de seu objetivo providencial, estaremos amplamente reconhecidos por nossos cuidados e nossa vigília. Veja bem, aqui o Kardec faz um clamor, um pedido para nós espíritas, né? Vamos estudar esta obra e não vamos deturpá-la. Vamos exercer a mediunidade, qualquer que seja ela, mas tomando esse livro, esta obra, que é uma obra altamente científica, fruto de estudos e de pesquisas, como norte para as nossas reuniões. E assim nós evitaremos praticar asneiras dentro da prática mediúnica nos movimentos espíritas, né? Pode passar, né? Aqui, olha, ao lado dos médios propriamente ditos, aumenta diariamente o número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Isso ele está dizendo na época dele, isso aí foi dito em 1860. E hoje? Hoje nós temos, né, uma gama enorme de pessoas buscando a realização do fenômeno, só que buscando de forma errada, buscando fazer a prática sem conhecer nada da teoria. E aí acaba, como diz o velho ditado popular, dando com os burros na água, né? Pode passar, né, por favor? Objetivos do Livro dos Médiuns. Está lá na introdução do Livro dos Médiuns. Quais são os objetivos do Livro dos Médiuns? Ele vai dizer para nós aqui. Primeiro, guiá-las, quer dizer, as pessoas, em suas observações. Assinalar-lhes os obstáculos que certamente encontrarão por se tratar de uma coisa tão nova. 3. Iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos. 4. Ensinar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Tal é a esfera que devemos abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Olha, meus irmãos, só isso aqui, esses 4 itens que ele coloca na introdução, isso aí já é um roteiro para nós, né? Aí, como ele está dizendo aqui, nos ensinar até a conversar com os espíritos. Quantos de nós, às vezes, vamos para um grupo mediúnico e vamos nos arvorar de dialogador com os espíritos, sem saber nada de doutrina espírita? Quando nós tivermos um bom sentimento, às vezes até que vai, né? Mas quando nem bom sentimento e nem conhecimento nós temos, é um cego conduzindo outro cego, né? Os dois vão cair no precipício. Pode passar, né? A prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Aqui ele volta a falar do estudo sério e completo e vai nos evitar de deslize. Sobretudo, ele bate muito na tecla da obsessão, não é? Da obsessão. Bate muito nessa tecla. E nós, às vezes, vamos para um trabalho mediúnico sem conhecimento, podemos ser envolvidos coletivamente no processo obsessivo. Pode passar. Aqui ele vai falar de novo, bater na tecla. A ignorância e a leviandade de certos médios têm gerado mais prejuízo do que se pensa na opinião de muita gente. Quer dizer, então, às vezes nós achamos que nós estamos prestando serviço à doutrina espírita, e se nós estivermos agindo de forma incorreta, nós estamos prestando um desserviço à doutrina espírita, por ignorância ou por leviandade. O que é leviandade? Eu não sei e vou fazer, não é? Pode ir, né? Olha, estas duas obras, eu pus as duas que ele refere, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Essas duas obras, embora uma seja continuação da outra, são independentes até certo ponto.
Dizemos, porém, a quem desejar ocupar-se seriamente da matéria, que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios fundamentais sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra, Livro dos Médiuns. O que ele está sugerindo para nós? Olha, se nós quisermos conhecer melhor o Livro dos Médiuns, primeiro vamos estudar o Livro dos Espíritos. Ele está falando aqui em ler, né? Aí eu me lembrei até quando estava pesquisando, que eu lembrei do Divaldo, né? Da Joana de Anjos mandar ele estudar ler o Livro dos Espíritos. Aí ele falou, quantas vezes já leu? 10, então agora você começa a estudar, não é? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que é importantíssimo para nós que lidamos com os espíritos. Aquelas instruções práticas de reuniões mediúnicas, o Kardec tinha inserido nele a classificação dos espíritos, que é da senha 113. Depois ele retirou, dado o Livro dos Médiuns, já não apareceu mais, né? Por entender os espíritos revisados, certo? Tinha necessidade, que já estava lá no Livro dos Espíritos. E é de suma importância, quando nós vamos trabalhar com a parte prática, nós conhecemos aquela classificação dos espíritos, para que nós saibamos com que tipo de espírito nós estamos lidando, né? Isso é um dos aspectos que o conhecimento do Livro dos Espíritos nos leva a entender melhor o Livro dos Médiuns. Foi, não, né? As reuniões espíritas apresentam características muito diferentes de outras reuniões, né? Conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas devem diferir. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, além das reuniões não espíritas que nós participamos, e mesmo as reuniões espíritas, elas vão diferir umas das outras com relação ao aspecto intrínseco. Antes de nós vermos a sequência, vamos pensar o seguinte, se nós temos uma reunião de diretoria, é um aspecto. Nós temos uma reunião para arrecadar, para desencadear uma campanha para arrecadar dinheiro, é outra característica. Nós temos uma reunião, então, mediúnica, é outra característica. É isso que ele está dizendo para nós. Pode seguir, né? Aí aqui ele vai dizer, aqui sim ele entra na classificação das reuniões. Segundo a natureza de cada uma, de cada reunião, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Eu não estou falando da fonte, porque a fonte está sempre aí, né? Os irmãos que estão acompanhando vê melhor do que eu, porque eu não sei nem ficar repetindo. Então, vamos ver cada uma das reuniões. Vamos para as reuniões frívolas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem, a numeração é sempre minha, né? O lado divertido das manifestações, e que, 2, se divertem com os graceiros dos espíritos levianos. Olha aí. Aqui ele deu um aspecto. Espírito leviano, o que é espírito leviano? Eu preciso até conhecer o Livro dos Espíritos. Lá vai nos dizer o que é o espírito leviano. Espírito brincalhão, sem nenhuma responsabilidade com as suas atitudes, com o que fala, com o que escreve, né? Então, as pessoas que fazem reuniões com esse cunho aí, com esse objetivo, elas são taxadas de reuniões frívolas, mas ele prossegue esclarecendo para nós. Vamos ver mais um pouquinho. Olha aí. São nessas reuniões, a numeração é sempre minha, viu? Que se perguntam banalidades de bela sorte, de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se põe à prova a perspicácia deles em adivinhar as idades ou aquilo que cada um tem no bolso, em revelar pequenos segredos e mil outras coisas sem importância. Por aí nós já vemos a frivolidade da reunião, o objetivo dela. O que é o objetivo dela? São coisas fúteis. E nós vamos ver exemplos do André Luiz agora, né? Aliás, o Kardec ainda coloca isso para nós. Diz o simples bom senso que os espíritos elevados não comparecem a essas reuniões desse gênero, em que os espetáculos não são mais sérios do que os atores. Então, os espíritos elevados vão deixar-nos à mercê de espíritos levianos, porque nós somos tão levianos quanto eles mesmos. Semelhante atrai semelhante, né? Agora sim, vamos entrar no André Luiz. Olha, o André Luiz, nesse livro, como eu já disse, é a primeira edição do livro dos Novilhos da Mediunidade, o André Luiz nos diz
lá desse capítulo 27, mediunidade transviada. Vamos ver como que era essa reunião lá? Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Veja bem, antes de nós ir para frente, essa reunião, o que acontece? Os espíritos que estavam frequentando eram do mesmo nível dos encarnados. Apenas tinha esse irmão Cássio, que era incumbido da espiritualidade, para fazer chegar aos diretores dessa reunião, quer dizer, livros, compêndios, né, jornais, para ver se mudava o norte das reuniões. Mas ele já estava desaxoado, porque o companheiro lá não mudava de atitude. Então, vamos ver 3 exemplos de que aconteceram lá na reunião. Consulta aos Espíritos. Esse livro aí eu pus, meu irmão, só que é um livro, volta um pouquinho ali. Esse livro eu pus, porque esse livro é extraordinário, quem não conhece deve adquirir. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Isso é da Terezinha, né? É um livro muito bom para quem dialoga com os espíritos. Agora vamos ver as consultas que eram feitas lá. Primeiro diálogo. Raimundo, dizia uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Raimundo é espírito, viu? Tem necessidade do dinheiro que há mês vem sendo acumulado no instituto do qual sou credora prejudicada. Quem me diz você de semelhante demora? Era aquela senhora questionando o espírito Raimundo incorporado no médium. Vamos ver o outro exemplo. Um cavalheiro maduro dirigia-se a Teotônio, que era o outro comunicante da noite, né, clamando indiscreto. Teotônio, até quando me cabe aguardar? Vai para 4 meses que espero pela divisão favorável referente ao emprego, pela decisão, melhor dizendo, favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguirá liquidar o problema? Vamos para o outro exemplo, para não comentarmos todos, né? Terceiro exemplo. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, o espírito comunicante anterior, né? Meu amigo, conto com o seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desabrido para casar-se. Desbriado, olhando, né? Nossa posição em casa é das mais lamentáveis, alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos protege. E a menina, a filha, né, que era a namorada, revoltada, tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? Olha, meus irmãos, vamos analisar a reunião. As pessoas estavam buscando nos espíritos solucionar o problema que dizia respeito a eles, não é? E não a espiritualidade. Por isso, já que o Kardec fala, essa reunião seria uma reunião séria? Não, é uma reunião frívola, né? E que o André Luiz dá o nome de mediunidade transviada. Nós vamos ver o encerramento do comentário do André Luiz. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhe diziam respeito? Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Será que nós teríamos coragem de questionar as pessoas encarnadas a respeito desse tipo de assunto? Será que nós não vamos considerar que os espíritos devem merecer o nosso respeito? Que eles não estão a serviço de coisas que nós mesmos podemos resolver? Não é? Vamos para frente, né? Aqui agora vai falar das reuniões experimentais. Diz o Kardec. Tem por finalidade, mais particularmente, a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Então, tem muitas pessoas, hoje, praticamente, nós não vemos, é muito raro
alguma casa espírita fazer esse tipo de trabalho, né? E quando faz, tem objetivo de tratamento espiritual. Mas antigamente era muito comum fazer essas reuniões de efeito físico para brincadeiras também, né? Não era nada sério. Pode passar, né? Aí o Kardec vai dizer para nós, apesar disso, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, já que foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. Então, Kardec está ressaltando, olha, apesar dos pesares, foi através das manifestações físicas que surgiu a doutrina espírita, não é? Porque os espíritos chamaram a atenção das pessoas, sobretudo do Kardec, através de manifestações físicas, não é? Daí a sua utilidade. Agora, mas hoje nós não estamos mais em época não tem necessidade disso, né? Mas vamos ver para frente, eu coloquei 2 exemplos, 2 livros. Se os irmãos quiserem fazer uma pesquisa, nesses 2 livros, dos Domínios da Mediunidade e Missões da Luz, tem lá sobre materialização. Nós vamos ver lá, a respeito do trabalho de materialização, a seriedade que deve ser observada num trabalho de materialização. Eu tive a oportunidade de assistir um único trabalho de materialização na minha vida, nessa reencarnação. Foi lá em Araguari, no centro Padre Isabel. Hoje, esse grupo não existe mais, os compitos, segundo eu tenho notícia. Ele desfez. Mas, eu até surgiu um fator interessante, né, porque esses livros aqui falam para nós que deve ficar uma luz vermelha, de pouca potência, acesa. Aí lá, quando eu vi logo no início, desligar as luzes todas. E eu, então, pensei, por que desligar as luzes todas, né? Mas não cabia a mim estar julgando, né? Aí, quando foi, de repente, o espírito, eu estava, assim, concentrado, eu vou desligar, vou me concentrar para não atrapalhar o trabalho. Eu estava na beira do corredor, quando eu senti aquele peso na minha mão, que eu olhei, era um braço engessado, me entregando uma flor. E a flor realmente era flor verdadeira, não foi só para mim, entregou várias pessoas. Certamente, Tomezão, você está aí, está aqui te mostrar que nós realmente materializamos, está aí a flor para você. Pode seguir, né, por favor? As reuniões instrutivas, agora sim, vamos chegar naquilo que interessa de perto para nós. Reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso. E como são aquelas em que se pode colher verdadeiro ensino, insistiremos especialmente sobre as condições em que deve realizar-se. Então, eu quero dizer, olha, as reuniões instrutivas são as que interessam de perto para nós. Então, ele vai trabalhar melhor em cima desse aspecto. Pode passar. Aí eu coloquei só a título de exemplo, o Chico psicografando. Claro que aí é uma reunião de psicografia séria, né? Pode passar. A primeira de todas é que sejam sérias, na completa acepção da palavra. Ora, os espíritos superiores não comparecem a reuniões de homens levianos e superficiais, assim como jamais compareceriam quando encarnados. Uma reunião não é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas fúteis. Não, vou repetir. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então, aqui a gente volta a bater, como fez lá atrás, nós vimos, na seriedade das reuniões. Ele está dizendo, olha, a reunião só pode ser tida como séria se ela busca coisas úteis. Se buscar alguma coisa inútil, ela deixa de ser séria. Pode passar. Aí eu voltei às reuniões mediúnicas de novo, sérias, mostrando o Chico, psicografando. Aí, para quem chegou aí lá no Chico nessa época, essa senhora é a dona fugiu o nome, é o Sou Ickers e a dona Zilda. Esse casal morava em Goiás, passou a viver em Uberaba para prestar assessoria ao Chico, nos trabalhos. Então, eram os 2 braços direitos do Chico, tanto nas reuniões de distribuição, quanto nas reuniões públicas de psicografia lá no centro. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Olha, interessante, né? Esse é um dos objetivos da reunião séria, afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se
ela se julgasse imune à ação deles, fiando-se tão só nos seus objetivos e na qualidade dos seus médios. Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. Isso que Kardec vai dizer para nós lá no livro dos médios é o seguinte, que nós temos que buscar o afastamento dos espíritos mentirosos, mas nós só vamos conseguir isso de acordo com a seriedade do grupo. Se o grupo não agir com seriedade, eles não vão afastar, né? Se nós agirmos com seriedade, eles poderão até vir, mas não encontrarão um campo para atuação. É isso que está dizendo. O afastamento é nesse sentido, é não dar espaço para eles nos influenciarem. Pode passar. Uma reunião perfeita, que beleza fala, né? Seria aquela em que todos os seus membros, animados de igual amor pelo bem, só trouxessem consigo espíritos bons. Em falta da perfeição, a melhor será aquela que o bem suplante o mal. Isso é tão lógico que não precisamos insistir. Veja bem, o que Kardec está dizendo? Quando nós vamos para uma reunião mediúnica, todos os médios que vão para lá levam suas companhias espirituais. Alguns adentram ao centro, outros espíritos nem é permitido entrar. Basta ver lá no Missionário da Luz, tem exemplo desse, lá no desenvolvimento mediúnico, daquele moço que 2 espíritos não entraram no centro, ficaram aguardando ele lá de fora para ir embora, né? Quando chegou em casa, não entraram também em casa, porque ali morava uma senhora que praticava o culto do evangelho no lar. Pois bem, então veja bem, ele está dizendo, ó, a reunião perfeita é impossível, porque a reunião perfeita só se fosse reunião só de Jesus, né? Aliás, tem até um conto do Hilário Silva, está num dos livros dele, Alves escreve, o Alves Desfile, que estava questionando, né, um pessoal questionando o espírito a respeito de a senhora, questionando, eu gostaria de ter uma reunião que fosse assim, que fosse daquele jeito, fosse aquilo. Aí o espírito calmamente ouviu no final, falou, olha, minha irmã, o dia que você encontrar esse grupo, você me chama que eu vou passar para ele também, porque grupo perfeito é o que Jesus foi. Pode passar, né, fazendo favor. Aqui mostrei de novo, né, uma reunião mediúnica séria, que é do grupo Meimei, lá de Pedro Leopoldo, que era coordenada, né, pelo marido da Meimei, que fugiu o nome dele aqui agora, se alguém lembrar pode colocar aí fazendo favor, e que dessa reunião, pode passar nele, dessa reunião surgiram 2 livros, frutos da psicofonia do Chico, das instruções psicofônicas e Voz do Grande Além. São os únicos livros que não foram psicografados pelo Chico, foram psicofonizados. Não é? O Arnaldo. O Arnaldo, muito obrigado. Alguém pôs para mim Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha é que coordenou esses livros e coordenava a reunião a pedido do Chico. Né? Reunião altamente séria. Pode passar, por exemplo. Olha, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo, naturalmente, àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Aí ele chama a atenção da homogeneidade. Lá ele vai dizer para nós o seguinte, que já que o grupo deve buscar essa homogeneidade de pensamento, de tendências, né, que o grupo seja mais afins uns com os outros, esse grupo não deve ser um grupo elástico, né? Ele tem que ser menor. Pode passar, por favor, né? Está na slide seguinte. Admito que devemos centralizar nossas observações... não, aqui eu já é um exemplo. Tá, deixa eu voltar, não volta aí para ele, por favor. Né? Então, aqui ele vai dizer para nós lá o seguinte, é a questão da homogeneidade. Aí, para frente, lá na sociedade espírita, dá até o exemplo. Se nós tivermos 300 pessoas, o que é preferível? Formar um grupo único de 300 ou 30 grupos de 10? E ele fala 30 grupos de 10, porque 10 é muito mais fácil nós conseguirmos essa homogeneidade espiritual, né? Estou falando aqui de coisa espiritual, dos 10 elementos do que de 300, né? Esse é o sentido que eu estou dizendo para nós. Para passar, né, nós vamos ver aqui um exemplo agora do André Luiz.
Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispõe do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Aqui do André dando um exemplo, que esse grupo é o grupo modelo, né, que desenvolve esse livro do domínio da humanidade, que é o grupo do Raul Silva. Pode passar nele. Aí aqui o Kardec volta a dizer, sendo o recolhimento, a comunhão dos pensamentos, as condições necessárias, essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Os irmãos já pensaram, nós fazemos uma reunião mediúnica, além da equipe da reunião mediúnica e a casa cheia de espectadores? Imaginemos nós, no plano espiritual, fazer uma reunião de psicofonia, né? Nós, no plano espiritual, queremos falar das nossas mazelas, chegamos lá no centro, pensando que tinha só os 10 companheiros e encontramos uma casa com 200 pessoas lá dentro. E nós vamos expor as nossas mazelas perante esse público. Isso é falta de caridade, não é? Pode passar, por favor. Nélio, eu queria te deixar à vontade, se o horário exceder, nós paramos. Você pode me dar um sinal, tá? Existe ainda outro ponto, não menos importante, o da regularidade das reuniões. Quando as reuniões se realizam em dias e horas certas, eles, os espíritos, se preparam antecipadamente e é raro faltarem. Estamos nos referindo aos espíritos protetores e aos que são interrogados com mais frequência. Veja bem, essa segunda parte nós não temos hoje, né? O Kardec, na época dele, é que fazia esse trabalho de interrogação, que era para codificar a doutrina. Hoje nós não temos mais. Os participantes que nós temos que contar com eles, daí a regularidade, horário e dias, é com relação aos mentores espirituais, aos protetores, né? Porque os outros, nós já passamos esta fase também de ficar questionando os espíritos, a não ser num caso ou outro que às vezes se faz necessário. Pode passar. Aí eu busco o André Luiz de novo. Muito natural que a ausência não justificada de companheiros a 3 reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. Está lá no capítulo 63, né, assiduidade. Então, o André Luiz nos chama atenção aí, quanto àqueles companheiros que não tiverem assiduidade, faltarem sem justificar, se faltar 3 reuniões consecutivas, nós temos obrigação de retirá-los da equipe. Claro que nós não vamos ser tão assim durões, né? Mas nós vamos chamar o companheiro, vamos conversar com ele, ver se realmente não é possível ter uma frequência normal. Mas se não tiver, é melhor que ele saia realmente, porque ele está prejudicando a reunião. Pode passar. Aqui eu faço outro resumo, né? Outro resumo do que o Kardec colocou aí atrás. Conclusão, estudo sério e completo. Na época dele existia o quê? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e algumas revistas espíritas, né? Então ele fala a respeito disso. As reuniões instrutivas, condição para ser instrutivas, tem que ser sérias, né? Que ocupa apenas de coisas úteis. Afastar os maus espíritos, ou os espíritos mentirosos, pela nossa conduta. Perfeita, já que não existe, que nós, pelo menos, o bem supere o mal no nosso grupo. Que haja um recolhimento de espírito e não físico, né? Uma comunhão de pensamento, que essa reunião seja homogênea, é a questão do número de participantes, e que o número não excessivo de participantes, que não haja número excessivo de participantes, e que você tenha também a regularidade. Então, essa seria, aí nós temos um norte, né? Com esse esquemazinho, nós temos um norte que seja o que nós vamos estudar, né? Claro que tem outros livros, e o que nós vamos, como nós vamos normar a nossa conduta para que a nossa reunião seja uma reunião séria, instrutiva. Pois não, né? Nenhuma instituição de espiritismo, volta ao André Luiz, pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível. A higiene, a harmonia, amparo, restauração da mente humana.
traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que eles sofram a atuação deprimente, conquanto às vezes involuntária. Aqui ele está dizendo que nenhuma, na introdução do livro, né, que nenhuma instituição espírita, nenhum templo espírita deve de se abster de realizar reuniões mediúnicas. E ele vai mais além lá no livro. Quando não for para socorrer as pessoas, os espíritos que lhe rondam as portas, pelo menos seja para protegê-los do assédio desses espíritos. E nós encontramos ainda hoje muitos grupos que acham que trabalho mediúnico não tem nenhuma importância no movimento espírita. É negar a mediunidade, né? Pois não, pode passar. Assim, volta um pouquinho, né? Eu não mandei para você a outra transparência, em que eu coloquei vários livros, assim, a título, a guisa de esclarecimento para nós estudarmos, né? Eu coloquei, já que o Kardec, na época, só tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e mais as 3 revistas espíritas, eu coloquei, então, as 5 obras básicas da doutrina, né? O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Para nós estudarmos, a Revista Espírita, em 12 volumes, que tem um conteúdo que não, nem tudo que está nela está contido nas obras, nos outros 5 livros que eu disse. As obras do André Luiz, principalmente nos domínios da mediunidade, estudando mecanismo da mediunidade, missionário da luz, mecanismo da mediunidade, né? E eu coloquei uma obra que é muito esquecida de nós, espíritas, na atualidade, o Estudando a Mediunidade, Martins Peralva. Para quem não conhece, o Martins Peralva fez um estudo lá na União Espírita Mineira. Eu cheguei a presenciar de um estudo dele lá, do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que depois ele fez aquele estudo em gráfico, ele escreveu o livro Estudando a Mediunidade, que é um primor de obra. Aí lembrei também das obras do Filomeno, No Invisível, do Leon Denis, e tem um livro, Trabalhos Práticos de Doutrina Espírita, é um livro extraordinário, muito bom mesmo, para a gente estudar. O Instruções Psicofônicas, nas obras do André, não, Instruções Psicofônicas não, a Psicofonia nas obras do André Luiz, do Jacob Santana, de Goiânia, que hoje é ligado ao departamento da FEB, né? Então, tem obras muito boas para ser estudadas. Nós não podemos limitar só ao Livro dos Médiuns. Põe para frente, né? Aí, sim, eu pus aqui, gente caminhando para o final, né? Elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Isso é André Luiz colocando para nós, aí nos domínios da mediunidade, né? Para nós elevar o padrão do conhecimento pelo estudo bem conduzido. O que é um estudo bem conduzido? Não é só ler, né? É ler, é anotar. Eu tenho por hábito, né, assim, tipo sugestão para quem não tem esse hábito, né? A gente ler o livro e fazer anotações à margem da folha. Aquele assunto nos chamou atenção. Depois do final do livro, de terminar de ler, nós mesmos fazemos para nós um índice daqueles assuntos. Eu estudei, por exemplo, essa parte que nós falamos aí lá do transtorno psiquiátrico obsessivo, do número de grupos. Lá no meu livro Desobsessão, está anotado isso lá, né, com relação ao local, melhor dizendo, ao local da realização do trabalho. Está anotado capítulo 10. Quer dizer, onde que eu vou encontrar no livro? E assim, amarrando um livro com o outro. A gente tira muito proveito, né? E apurar a nossa qualidade, nossa emoção, pelos conceitos das virtudes superiores. O que é virtude superior? Nós somos superiores? Não somos, não. Nós somos criaturas falíveis, muito caminhando, rastejando aqui na Terra. Mas se nós praticarmos o bem, nós buscamos a presença dos bons espíritos. E isso vai fazer com que nós nos melhoremos também, para que nós tenhamos condições do contato com as grandes almas. Não é isso? Pode ir, Nery? Bom, meus irmãos, aqui já é o encerramento. Eu quero agradecer a AME de Tupaciguara, que me proporcionou, né, realizar esse estudo,
pedir mais uma vez desculpa pelo estudo longo, a gente vai pesquisando, vai entusiasmando e vai aprofundando, né? E dizer para os irmãos que foi para mim muito gratificante eu preparar esse estudo, porque eu aprendi muita coisa nova ao elaborá-lo. Muito obrigado, que a paz de Jesus reine em todos os nossos corações, hoje e sempre. Dr. Walter, nós teríamos muito a agradecê-lo, mas eu vou, antes de agradecê-lo, comentar algumas coisas. Nós estamos com um horário, assim, não vamos dizer que é estendido por conta na demora, né? A gente começou realmente, era já 8 horas, ainda faltam 10 para as 9. A gente teve uma série de algumas perguntas, mas uma eu gostaria de fazer para o senhor e depois comentar sobre esse material que o senhor disponibilizou aqui para essa palestra. Antes, eu quero até mostrar. O senhor foi citando os livros, e aí eu fui tentando, mas não dava conta de todos, estudando a mediunidade do Martins Peralva, né? Esse cara conhecido está aqui como dica. Muito bom. Dr. Walter, quando a gente fala, né, do livro dos médiuns, fala de mediunidade, das obras básicas, então a gente tinha especificamente aqui nessa semana falar do livro dos médiuns, e muitos companheiros estão falando aqui sobre vários temas que estão no livro dos médiuns, e a gente não poderia deixar de citar, né, claro, logicamente, as reuniões mediúnicas, né, que foi esse estudo que o senhor fez, e o senhor fez um favor que foi até além, né, porque o senhor, além de falar sobre, o senhor coletou um material muito rico, né? E depois eu vou pedir uma autorização para o senhor. Mas uma pergunta, doutor, que recorre, a gente percebe, e eu estou falando das nossas realidades, né? Na nossa cidade, sabendo também um pouco de Monte Alegre, em outras cidades, que os grupos mediúnicos, esses que fazem reuniões regulares dentro das casas espíritas, têm sofrido com vamos dizer assim, né, uma quantidade reduzida de hora de participantes, hora mesmo de grupos, né, muitos grupos se fecham, porque as pessoas desencarnam, ou a debilidade da idade talvez dificulta, e há uma... E aí eu pergunto para o senhor percebe isso, né? Uma certa carência nesses grupos mediúnicos. O senhor percebe isso e já emenda a segunda pergunta para o senhor poder comentar. Como seria essa formação das reuniões mediúnicas? Por exemplo, um grupo de boa vontade que está trabalhando ali no centro, olha, vamos criar um grupo de reunião mediúnica e vamos trabalhar desobsessão, porque hoje, o senhor bem falou, as materializações estão muito mais raras ainda, né? Mas a desobsessão, isso aí é recorrente, nós precisamos, né? Inclusive nós, encarnados, precisamos dessa desobsessão também que a gente cria. Como é que ficaria esse início, doutor? É só querer e vai lá? Tem um tempo, uma obra, um estudo? O que o senhor diz sobre isso para nós? Tem. Talvez, né, essa escassez de companheiro para a mediunidade é falta dos nossos grupos incentivar o estudo com os mais jovens. O que se orienta, né, as obras sérias, incluindo o próprio Chico, é que a gente forme um grupo de estudos, primeiramente. Um grupo que vai estudar a parte mediúnica, sobre mediunidade, a parte prática da doutrina, pelo menos por 2 anos. Depois de 2 anos, aí começa a praticar o exercício. E essa primeira fase pode ser incrementada de um estudo prévio e depois o exercício, até chegar naquela fase que fica só realmente o trabalho mediúnico com os estudos preparatórios, segundo o livro Desobsessão. Então, eu acredito assim, eu tenho a minha visão, né? Eu acredito, a minha visão, e Monte Alegre passa por isso, você tem razão, Monte Alegre também passa por isso, essa escassez de médios é falta de incentivar os mais novos a estudar mediunidade. Talvez por esse aspecto está muito divulgado live, está muito divulgado, não é só na pandemia, mesmo antes da pandemia as lives eram muito divulgadas, muito divulgado, assim, que estuda, e o mais jovem esquece da mediunidade. E, muitas vezes, ele reencarnou com a tarefa da mediunidade. Não é? Porque não precisa do médium vir sofrendo o processo obsessivo para mostrar que ele teve reencarnou com a tarefa mediúnica. Não é? Se nós olharmos, por exemplo, lá nos mensagens, não vamos encontrar aqueles médios que fracassaram. São médios que realmente deixaram de produzir dentro da mediunidade. Agora, se nós incentivarmos esse pessoal mais novo a estudar, e aí o André Luiz fala isso,
que o Andrés fala para nós, na reunião mediúnica para bendita desobsessão? Que nós vamos levar de 2 a 3 pessoas a título de observação. Então, levar esses principiantes que estão estudando a 2 a 3 reuniões mediúnicas, em pequeno número de cada vez, para eles verem como é que funciona na prática. Porque o erro nosso é nós pensarmos o seguinte, que a reunião mediúnica é para socorrer os espíritos, não é para socorrer nós primeiro, nós espírito encarnado, não é? Porque quantos de nós que vamos para um trabalho mediúnico e que os espíritos que nos assediam são esclarecidos lá, não é? E aí, mesmo que não seja para nos beneficiar, nós estamos beneficiando aqueles companheiros que nós não sabemos quem eles são. Nós temos compromisso para com eles, já que não existe acaso nos encontros, né? Eu estava tentando lembrar qual foi o dia, mas eu não consegui, que nós falamos sobre isso na semana mesmo, né? De a gente desmistificar esses processos mediúnicos. Eu não vou nem tentar o dia, senão eu vou errar. Justamente por isso, né? A frequência à casa espírita precisa se transformar em trabalho na mediunidade, em trabalho na assistência de todas as formas, inclusive dos irmãos desencarnados que carecem desse atendimento, né? E muitas vezes a gente, sem apontar, porque nós não estamos aqui para apontar, né? Mas a gente recua, né, do compromisso de assumir esses encargos, assumir essas tarefas, e isso prejudica, né? O trabalho mediúnico, a assistência fraterna. Eu digo, nós temos que lembrar o seguinte, você imagina, se os grupos mediúnicos desaparecerem, como é que fica o atendimento dos encarnados? Eles podem ser atendidos pelos espíritos? Podem, nós sabemos que podem. Eram atendidos antes de surgir a doutrina espírita. Mas nós encarnados, nós temos mais facilidade pelo aspecto de estarmos encarnados de socorrer esses espíritos. Não é? Eles vão se identificar melhor conosco e não precisa dos mentores ficar descendo as vibrações deles para atendê-los. Exato. Então, como é que fica? Aí, mas eu gostaria de que meu pai me desse uma mensagem. Quer de um médico para receber essa mensagem do meu pai? Pois é. Nós temos que estar pensando muito nisso também, né? Doutor, a gente tem muito a agradecê-lo. Antes de nós fazermos a nossa prece, a Daniela vai chegar aí para fazer isso com a gente. Eu queria comentar, assim, da grandiosidade do trabalho que o senhor fez de coletar esse material, as citações, e eu queria pedir 2 coisas para o senhor. Primeira é que, se o senhor autorizasse, nós iríamos disponibilizar esse material que o senhor apresentou, que está aqui comigo, né? Para a gente, como o senhor fez as referências, estão ali os livros, as páginas, então está seguindo os procedimentos normais de citação, que a gente disponibilizasse na página da AME aqui de Tupaciguara, e também para as casas que se interessarem, para reproduzir esse material. Está autorizado, o trabalho dos espíritos. Opa. Depois eu vou te mandar o slide que faltou para você, que é dos livros. Isso, era o segundo pedido que eu ia fazer para o senhor, o senhor complementar com esses slides aí, com esses livros, porque a gente junta, faz o material e fica à disposição de quem quiser, não é? Perfeitamente, o trabalho é dos espíritos para os espíritas. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer, então. A nossa irmã Daniela vai fazer uma prece de agradecimento. Certo. Então, boa noite. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fecharmos os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente. Senhor, obrigada por mais essa noite em que buscamos, né, o estudo, as instruções, que cada um que pôde, né, estudar, pôde escutar essa bela palestra, possa absorver, né, aquilo de necessário, aquilo de útil para toda a vivência espírita, que possamos colocar, sim, em prática. E que, mais esta noite, possamos ser fortalecidos e amparados, que os espíritos, né, que nos auxiliam, possam estar sempre conosco, nos amparando, nos protegendo. E que cada vez mais esse movimento espírita possa ser também fortalecido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E livre-nos de toda prática do mal, de todos os pensamentos ruins. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Dr. Walter, mais uma vez. Obrigado a você, Nélio. Obrigado, Daniela. Eu queria só divulgar para os nossos ouvintes aí as nossas outras palestras. Nossa semana ainda tem 2 dias de palestras. Nossa semana, Dr. Walter, ela se estende de domingo a domingo, pelo número das nossas festas espíritas. Então, a gente vai ter ainda, sempre às 19h30, amanhã, uma palestra que é do companheiro Jorge Elahá, lá do Porto Alegre, de Porto Velho, em Rondônia. Ele foi convidado pelo Centro Espírita Batuíra dos Bálsamos, e a palestra dele, A Dor e os 5 Abrigos de Deus. No domingo, encerramento também às 19h30, convidado pela Casa Espírita Amor e Caridade, o nosso companheiro Antoniel Silva, aqui de Uberlândia, vai nos falar sobre obsessão e desobsessão. Nós agradecemos a audiência e acompanhamos amanhã a nossa semana. Por último, eu gostaria só de agradecer aos parceiros que distribuem o sinal dessas palestras de nossa semana. No Facebook, as páginas da AME de Tupaciguara e a página do Tupaciguara Espírita são nossos parceiros. E no YouTube nós temos uma série de canais que nos auxiliam nesta transmissão. A Web Rádio Fraternidade, a nossa parceira, ao CEP, Centro Espírita Paulo Estevão, lá de Ibiá, a Rádio Portal da Luz e ao portal Coromandel Espírita também, transmitindo as nossas lives, as nossas palestras. Muito obrigado a todos e a gente se vê amanhã. Dr. Walter, um forte abraço para o senhor, para a Rosângela. Você também, né? Com Deus, gratidão. Um abraço. É toda nossa. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.